Os judeus, ressalva algumas exceções, ignoram o profeta mais messiânico das Escrituras. O profeta Isaías, acreditando que alterar alguns versos ou contextos de Isaías 53 porque sim, tiveram a audácia de alterar alguns versos e palavras para se encaixar com suas narrativas, e existem evidências empíricas de diferença em textos antigos em hebraico sobre isso, fora o Talmud onde vários ditos sábios da Torá, em sua maioria, antes de 1300 depois de Cristo, não concordavam com a ideia de que Isaías 52:13 e 53:12 o servo se tratava do povo de Israel, mas de um indivíduo, faria diferença para a crença no Messias que eles tiraram a vida no passado, através das mãos daqueles que os oprimia na época, Roma. E essa interpretação entraria em contradição com outros capítulos do mesmo profeta, que tratava o servo como indivíduo e não como povo. Ignorando isso, falar que se trata do povo também não anula a camada messiânica, já que o Messias representa o cabeça do povo de Israel. Textos antigos não significam veracidade, mas apenas registros escritos com base no ponto de vista do autor. A escrita suméria registradas em pedras e artefatos arqueológicos da Mesopotâmia, datam de anos antes. Inclusive a Bíblia Cobrim é 3.000 anos mais antiga que a Torá escrita, mas a datação de tais achados, não os torna verídicos. Mas as conexões em outras culturas que confirmam os relatos descritos em Gênesis, como o dilúvio por exemplo, trazem mais segurança sobre os fatos. Documentos históricos cujas as fontes confirmam o mesmo evento, interpretadas em pontos de vistas diferentes, indicam que no passado, algo semelhante já aconteceu. Yeshua nasceu em Belém, depois fugiu para o Egito com seus pais quando ainda era bebê, devido à perseguição causada por Herodes aos pequeninos na região. Depois, eles voltaram do Egito para Galiléia, onde residiram em Nazaré até Yeshua chegar aos seus 30 anos, quando começou seu ministério. Neste meio tempo, José faleceu. José no início era o protetor de Maria, até que o Espírito do Eterno pôs em Maria uma semente em seu ventre, que mais tarde se tornaria Yeshua. José pensou em abandoná-las escondidas, mas antes que fizesse tal coisa, recebeu uma mensagem do Eterno para que não o fizesse, pois o bebê no ventre dela, era Yeshua a salvação da parte de Elohim. Então para que ela não fosse acusada de adultério e fosse morta a pedradas, descumprindo sua função, assumiu ela como sua esposa. Assim como Isaque era filho segundo a promessa, ou seja, pelo Espírito de Elohim. Yeshua era a descendência da promessa, não segundo carne e sangue, mas segundo a essência do Eterno. Que mais tarde o ungiu com seu Espírito, sua essência. Cumprindo Isaías 61. Yeshua não era o primogênito de José, assim como Isaque de Abraão, Jacó de Isaque, e Efraim de José, Abel de Adão, Mosé de sua mãe, Samuel de Eucana, Davi de seu pai, Salomão de Davi, dentre outros. Que segundo seu propósito foram herdeiros e ungidos para uma função, profetas, sacerdotes ou reis segundo a essência espiritualmente poderosa de Elohim. Yeshua foi considerado primogênito de José, segundo seu propósito e não sua carne e sangue. A lei espiritual do Eterno é superior ao da terra, quem limita a Elohim, simplesmente nunca o conheceu verdadeiramente. Mesmo assim, pelo seu poder anunciou essas coisas ao seu povo na lei e pelos profetas, mas o Israel segundo a carne, falha em não reconhecer o Messias na vinda de seu verbo, por falta de entendimento na época e até nos dias atuais. Eles não se arrependem de terem matado o Messias, culpam Roma, por algo que eles fizeram, lembrando que não se trata de todos, isso seria injusto de minha parte, pois muitos dos que creram também eram israelitas. Mas estes se tornaram segundo carne e espírito, porém os que até os dias de hoje esperam por um Messias que eles já negaram no passado, alegando ser outra pessoa o Messias, não se arrependeram e se recusam a admitir sua ignorância diante de Elohim, portanto negam as evidências e distorcem a história segundo a dureza do coração deles. Se o Messias não vier com poder e grande glória, como um cavaleiro com sua espada flamejante, vindo tomar posse da sua herança, as nações e a terra por sua propriedade e abençoando os eleitos segundo a carne e sangue, que são eles, e eles junto com o Messias governando toda a terra, e a submetendo à lei do Eterno. Eles não irão crer, pois se um sábio for pobre, quem vai escutá-lo? Se um rei não escancarar sua glória e poder, este não será rei de verdade para eles. Se segundo a carne deles o Messias não lhes parecer proveitoso, com baús cheios de maravilhas para os entregar, nunca irão crer. Elohim chamou pastores de ovelhas para profetas, elevou José, de escravo a rei do Egito, abaixo apenas de Faraó. Elevou Davi, um pastor de ovelhas a rei de Israel segundo seu coração. Mas o Messias não pode vir como carpinteiro, vindo de uma região humilde, nascido em Belém em um período cruel?
Aonde está a fé? Elohim falou e eles não ouviram seu verbo, Elohim curou, e atribuíram suas obras a Belzebu, Elohim ofereceu um sacrifício pelo seu povo, mas cuspiram em seu cordeiro, Elohim se revelou a eles, pelo seu verbo, mas os seus servos o esbofetearam, Elohim rasgou suas vestes de cima a baixo no templo, quando seus eleitos e sacerdotes negaram seu cordeiro sacrificado, chamam de imundo o que o Eterno santificou, mas grande alegria há, para os dispersos de Israel, para os que ouviram sua voz, e as nações que não o negaram seus corações e lhe ofereceram cânticos de adoração. Pois grande será o dia do Eterno semear.